Vamos meditar o número 401 do Diário de Santa Faustina. Ela está na casa da sua família para visitar a sua mãe, que está gravemente doente, que pediu a visita dela e, após 10 anos, ela então revê toda a sua família. Agora imagine, né? 10 anos que ela não visita a família. Então todos os conhecidos também queriam ir lá rever a Helena, que eles conheciam desde a infância. O nome dela de batismo é Helena Kowalska. Mais tarde ela assumiu esse nome, não é? De Santa Maria Faustina Kowalska. Aliás, santa não, né? Depois ela se tornou, mas Irmã Maria Faustina Kowalska do Santíssimo Sacramento. Esse era o sobrenome dela, do Santíssimo Sacramento. Ela é uma mulher eucarística. Mas ela que relata para nós essas experiências bem concretas que ela viveu nesse tempo, em Varsóvia. Eu passei esses dias na casa em grande companhia, porque todos queriam encontrar-se comigo e conversar um pouco. Muitas vezes eu contava até 25 pessoas na casa dela. Estavam interessados nos meus relatos das vidas dos santos. Parecia-me que nossa casa era verdadeiramente uma casa de Deus, porque todas as noites falava-se apenas de Deus. Quando estava cansada de falar e desejosa de solidão e de silêncio, eu saía sem ser notada, à noite, para o jardim, a fim de conversar a sós com Deus. Assim mesmo, não conseguia fazê-lo, porque logo vinham os irmãos e irmãs, me levavam para dentro e novamente era obrigada a falar com tantos olhares fixos em mim. Mas eu conseguia uma forma de descanso. Pedi aos irmãos que cantassem alguma coisa para mim, pois tinham lindas vozes. E além disso, um deles tocava violino e o outro bandolim. Por isso, durante esse tempo, podia entregar minha oração interior sem evitar a companhia deles. Custava-me muito ainda beijar as crianças. As mulheres, minhas conhecidas, vinham com os filhos e pediam que eu os tomasse ao menos por um instante nos meus braços e os beijasse. Viam nisso uma grande graça e para mim isso era uma oportunidade para me exercitar na virtude, porque muitas estavam bastante sujas, mas para me superar e não demonstrar repulsa, eu beijava 2 vezes as crianças sujas. Uma conhecida trouxe sua criança doente dos olhos, que estavam remelentos, dizendo: "Irmã, pegue-a só por um momento nos seus braços." A natureza sentia repulsa, mas sem me importar, peguei a criança nos meus braços e beijei 2 vezes nos olhos remelentos, pedindo a Deus que melhorasse. Tinha muitas oportunidades para me exercitar na virtude. Eu ouvi as queixas de todos e percebi que não havia sequer um único coração alegre, porque não havia um só que amasse sinceramente a Deus. E em absoluto não me admirava da situação deles. Fiquei imensamente preocupada por não poder encontrar-me com 2 das minhas irmãs. Senti interiormente em que grande perigo se encontravam suas almas. A dor me apertou-me o coração só de pensar nelas. Quando uma vez eu me sentia muito próxima de Deus, pedi com fervor ao Senhor a graça para elas, e respondeu-me o Senhor: "Concedo-lhes não apenas as graças necessárias, mas também graças especiais." Compreendi que o Senhor as chamaria para uma união mais estreita consigo. Sinto-me imensamente feliz pelo grande amor que reina na nossa família. Nossa, quantas experiências, não é? Santa Faustina viveu naqueles dias em que visitava sua família, seu pai e seus irmãos. Quantas emoções! E como ela mesma nos contou, as pessoas, a vizinhança toda foi parar na sua casa, não é? Imagine, a casa às vezes recebia 25 pessoas, ou seja, com certeza ficava lotada de gente. Muitos ali queriam mesmo, por saber que ela era religiosa, queriam que ela fosse essa presença de Deus também na família deles.
Mas é preocupante o que Santa Faustina traz aqui no final, não é? Ela ouvia as queixas de todos e percebeu que não havia sequer um coração alegre, porque não havia um só que amasse sinceramente a Deus. Aqui nós precisamos estar alertas para ver também se nós não estamos como esse povo que foi atrás de Santa Faustina. Naquela época não era santa, não é? Ela era uma religiosa, uma irmã, mas simplesmente porque ela era de Deus, não é? Se hoje a gente já tem uma reverência, uma admiração por uma freira, imagine naquela época, né? No final dos anos 30. Então, nós devemos também nos avaliar se nós não estamos como esse povo que foi atrás de Santa Faustina, porque ela era de certa forma famosa por ser uma religiosa e porque as pessoas julgavam que ela era mais de Deus, estava mais perto de Deus do que eles. Agora nós sabemos, não é, que Santa Faustina tinha dons extraordinários e tudo mais. Uma das maiores místicas da nossa igreja. Mas nós hoje também corremos o risco, muitas vezes, de nos apegarmos a pessoas, até mesmo pessoas da igreja, sacerdotes, pessoas da Canção Nova, pessoas de várias comunidades, músicos católicos, não é, músicos aí gospel, e de certa forma idolatrarmos as pessoas e esquecemos de nutrir um relacionamento com Deus. Que o nosso coração não seja como o coração dessas pessoas que foram atrás de Santa Faustina, que só traziam queixas, mas que não tinham coração alegre. E não tinham um coração alegre porque não amavam a Deus sinceramente. Eu e você amamos Deus sinceramente? Ou só temos ido atrás daquilo que reluz, né? Dos lugares onde dizem que milagres acontecem? Só temos ido atrás daquele pregador que é ministeriado em cura e libertação, porque acreditamos que vamos ali receber uma cura? Só vamos na Canção Nova quando vai um grande pregador, como era na época do Padre Léo, Padre Rufus? Ou nós estamos indo por Deus verdadeiramente? Por aquilo que Deus pode realizar, independente de quem vai pregar ou não. Então que nós possamos ter essa sobriedade de ir à igreja por Deus, por amor a Ele, independente do padre que está ali presidindo a celebração, independente de quem vai estar pregando no grupo de oração, que nós possamos ir por amor a Deus. E Santa Faustina depois, aliás, antes, relata para nós e traz à luz também a sua humanidade, as suas limitações. Como São Francisco, que tinha pavor de pessoas leprosas. E, em um belo dia, quem relata isso de uma maneira assim esplêndida, magnífica, é o autor Inácio Larrañaga, que escreveu um livro sobre São Francisco de Assis. Se eu não me engano, o nome do livro é Irmão de Assis, eu vou ver direitinho e depois passo para você o nome, porque vale a pena você ler esse livro de Inácio Larrañaga, que fala sobre São Francisco de Assis. Porque ele traz ali de maneira muito, muito forte, muito profunda, a experiência que São Francisco viveu, especialmente essa experiência com o irmão leproso, no dia que ele viu que Jesus estava naquele leproso, e por isso ele abraçou aquele leproso, cheio de feridas, mal cheiroso, porque todos se distanciavam daquele homem, mas ele sentiu que para que ele fosse curado das suas misérias, ele precisava acolher e abraçar aquele irmão cheio de lepra. O nome do livro é O Irmão de Assis, de Inácio Larrañaga. E Santa Faustina também não foi diferente. Ela não estava acostumada e não queria aquele contato físico todo, mas na Polônia nós sabemos que também é um povo que é acolhedor, um povo que é amoroso, não é? Um povo que gosta também desse contato físico. E então as mães levavam ali todas as crianças, né, para Santa Faustina e pediam que ela pegasse nos braços, que ela beijasse aquela criança, que isso seria um sinal de grande graça para aquela criança. Mas muitas vezes chegavam aquelas crianças sujas, que Santa Faustina mesma diz que ela sentia repugnância. Mas justamente nesses casos é que ela pegava aquelas crianças que ela sentia repulsa e ela beijava não só uma vez, mas 2 vezes, até chegar aquela criança com os olhos remelentos, doente,
E Santa Faustina, para vencer mesmo toda a sua miséria, ela beija então os olhinhos daquela criança, também 2 vezes. E com certeza Deus realiza uma obra muito profunda na sua alma. Louvado seja Deus! Ela mesma relata: a natureza sentia repulsa, mas sem me importar, peguei a criança nos braços e beijei 2 vezes nos olhos remelentos, pedindo a Deus que melhorasse. E ela vê essas situações como verdadeiras oportunidades para se exercitar na virtude. Que eu e você também possamos aproveitar toda e qualquer oportunidade que Deus nos der para nos exercitarmos na virtude.